Olá pessoal, estamos de volta para mais um ClimaCast, esse é o 10º de nossa edição. O ClimaCast, que é uma iniciativa da RTC e da Agrimet, para a gente falar um pouquinho aqui sobre condições climáticas e produtividade agrícola. Muito bem, nessa 10ª edição, a gente aqui no dia 5 de abril conseguimos ver aí o que aconteceu com as precipitações ao longo do mês de março. A gente vê que a distribuição das chuvas em todo o estado do Rio Grande do Sul foi não muito variável, mas variou um pouco entre as diferentes regiões. De um modo geral, o que a gente consegue observar é que grande parte do estado ficou com variações positivas, ou seja, anomalias positivas de chuva, chovendo acima do que normalmente é observado para o mês de março, especialmente lá no noroeste, parte do Planalto e parte também da região centro-sul. No entanto, em algumas regiões as chuvas ficaram abaixo do normal e isso com certeza impactou aí o andamento do desenvolvimento da cultura da soja, que está chegando aí no seu final, algumas áreas já sendo colhidas. De um modo geral, o que a gente tem de previsão, olhando o que aconteceu nos últimos 30 dias e o que a gente tem de previsão, a gente vê que, de certa forma, as previsões que a gente fez no ClimaCast anterior tiveram uma certa aderência com relação ao que foi observado. A gente viu que as chuvas elas não foram muito bem distribuídas, ficamos aí um período praticamente de 5 a 10 dias com poucas chuvas em grande parte do estado. E as chuvas previstas para os próximos dias voltam a diminuir, sendo que o sinal de chuva só volta lá para a segunda quinzena de abril, ou melhor dizendo, para o final aí do mês de abril em que nós estamos. Então veja essa condição para São Luís Gonzaga, com cerca de 157 milímetros previsto para os próximos 30 dias, a mesma coisa para a região de Santa Rosa, em torno de 137, caindo um pouquinho em Campo Novo, com 127, Água Santa também um pouquinho menos, com 115, situação muito parecida com o que deve ocorrer para Sarandi, mas a gente vê com poucos acumulados de chuva ao longo dos próximos, principalmente dos próximos aí 15 a 20 dias. A gente vê aí que Não Me Toque também deve ficar com chuvas em torno de 107 milímetros, porém mais para o final do mês. Mesma coisa para Ibirubá, Panambi com 116 milímetros, Cruz Alta com 121, então um cenário muito parecido para toda a região noroeste, noroeste centro e Planalto. E quando a gente começa a deslocar um pouquinho mais para o sul, a gente vê que a situação não muda muito, continuam aí as chuvas em torno de 120 milímetros, porém com os maiores acumulados mais para o final do mês, a partir do dia 22, para ser mais preciso. Seguindo em frente, Júlio de Castilhos também com 121 milímetros, uma situação muito parecida. São Cepé, no Rio Grande do Sul, também com 137 milímetros, porém mais para o final do mês. Caçapava do Sul com 143 milímetros, um pouco mais, aumentando essas chuvas mais ao sul do estado, porém ainda mostrando esse período, principalmente desses 20 primeiros dias do mês de abril, com chuvas bem escassas, E fechando Arroio Grande, uma situação um pouquinho melhor, 171 milímetros, com as chuvas um pouco mais bem distribuídas. Bom, de um modo geral, o que a gente pode dizer é que para aquelas culturas que foram plantadas um pouco mais cedo, no caso da soja, e com ciclos precoces, essas culturas já se encontram em fase de colheita e, portanto, essa falta de chuva daqui para frente é até benéfica, porque isso vai favorecer o processo das entradas das máquinas no campo para a realização da colheita. Para aquelas lavouras plantadas um pouco mais tardiamente, a partir de 1º de dezembro, 15 até 15 de dezembro, quando foi finalizada aí boa parte dos plantios da soja, a gente ainda tem parte dessas chuvas interferindo no ciclo, principalmente se trabalhou com cultivares um pouco mais tardias. Então a gente vê aí que essa falta de chuvas pode ser que ainda afete um pouco os níveis de produtividade. Bom, se a gente pensar em termos de balanço hídrico, a condição ao longo desse mês de março foi aí de certa forma razoável, apesar de diminuição das chuvas durante alguns períodos, trazendo déficit hídrico para a cultura da soja,
mas de um modo geral a situação agora, né, no dia de ontem, era de uma situação bem razoável aí, favorável em grande parte das regiões, principalmente no centro-sul, né, no extremo sul, pegando Bagé, Arroio Grande, onde a condição de disponibilidade de água é muito favorável. Seguindo para frente aí, ao longo dos próximos dias, a gente deve ter um secamento do solo em função da escassez de chuva, como a gente viu nas previsões, chegando num quadro um pouco mais crítico no dia 15/4, como a gente vê em praticamente todas as regiões, né, no Planalto, Noroeste, Noroeste e Centro, com exceção apenas para a região Centro-Sul, onde a disponibilidade de água deve ser melhor. Bom, o que a gente pode dizer em função disso é que, de um modo geral, as condições, como a gente já havia mencionado, muito favoráveis aí para a cultura da soja, se bem que esses períodos, principalmente para as lavouras plantadas um pouco mais tarde, esses períodos de falta de chuva chegaram a impactar porque trouxeram um pouco de déficit hídrico para a região. Bom, daqui para frente, já pensando na safra de inverno, a gente continua numa situação ainda meio que indefinida com relação à anomalia da temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial. Houve um pequeno aquecimento, agora voltou a haver um novo resfriamento, mas tudo tendendo a crer que nós vamos passar aí dessa fase de laninha. Veja que isso está se estabelecendo aqui nessa figura desde o trimestre de julho, agosto, setembro até o último trimestre, janeiro, fevereiro, março. Isso deve, de acordo com os modelos climáticos, né, oceânicos, climáticos, indicar aí uma condição de neutralidade daqui para frente, tá? Isso ainda não está confirmado, mas obviamente deve se confirmar nos próximos trimestres, e essa condição a gente sabe bem que para o estado do Rio Grande do Sul, como já foi mencionado no ClimaCast anterior, é uma condição que é tão desfavorável quanto as condições de laninha clássico, que não foi essa última laninha que aconteceu, onde o resfriamento do oceano se deu mais no centro do Pacífico, associado a um aquecimento do Atlântico próximo à região sul do Brasil, que trouxe um quadro climático bastante distinto, e exatamente por isso que nesse ano nós estamos tendo tão boas produtividades para a cultura da soja. Então veja que a perspectiva aí de médio e longo prazo, né, olhando para o que a gente tem em termos de prognóstico da anomalia da temperatura da superfície do mar com o estabelecimento de uma condição de neutralidade, deve realmente se configurar. Isso aqui a gente vê por outros modelos, como é o modelo europeu e também o modelo australiano, e obviamente isso vai ter impactos no clima da região. Então veja que primeiramente a gente traz aqui a previsão do INEMET, onde a gente vê no gráfico da extrema esquerda o acumulado de chuva que deve ficar aí para o próximo trimestre entre 400 e 500 milímetros, né? Muita água, porém numa época que tem pouco consumo. Então veja que apesar dessas chuvas no trimestre ficarem ligeiramente abaixo do normal, principalmente aí no Noroeste, Noroeste Centro e Planalto, né? Com uma anomalia aqui da ordem de poucos milímetros, porém com uma probabilidade grande disso acontecer, principalmente no Planalto. Então esse é um primeiro quadro mostrado pelo INEMET. Quando a gente destrincha isso mês a mês, a gente vê primeiramente aqui no mapa da extrema esquerda a condição para o mês de abril, né, com chuvas abaixo do normal, mesma coisa acontecendo, porém numa intensidade menor para os meses de maio e junho. Tá? Quando a gente vai para a previsão do CPTEC, a gente também observa o mesmo quadro, com uma probabilidade maior de desvios negativos da chuva no próximo trimestre, principalmente na região do Noroeste e do Planalto, pegando parte também do Noroeste e Centro, e esse quadro sendo um quadro aí que, de certa forma, se confirma com o que a gente já viu para o INEMET. Quando a gente vem para a previsão do IRI, que já é mais extensa, pega 4 trimestres, a gente observa claramente aí que um quadro mais crítico, né? E de novo, principalmente na região do Planalto, Noroeste, Noroeste Centro, com um desvio negativo da chuva para praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, mas de uma forma mais intensa nas regiões mencionadas. Quando a gente avança para os demais trimestres, a gente vê que essa tendência persiste para o trimestre maio, junho, julho, porém vai aliviando a situação a partir dos demais trimestres móveis. Tá? Quando a gente vem para a situação e a previsão aqui do sistema europeu,
que é o ECMWF, a gente já vê um quadro bastante diferente, principalmente nos 2 primeiros trimestres móveis, abril, maio, junho, julho, em que as chuvas tendem a ficar próximo da normalidade em toda a região sul do país. Muito bem, avançando para o modelo americano do NOAA, a gente vê essa mesma tendência, né? Para os trimestres abril, maio, junho e maio, junho, julho, uma tendência clara aí de chuvas dentro da normalidade. Então, quando a gente fecha esse consenso, né, a gente tem que entender que para o estado do Rio Grande do Sul, que a gente pode, de certa forma, prognosticar para o próximo trimestre, né, não indo muito longe, mas principalmente o próximo trimestre, que indica aí o estabelecimento, né, o período de estabelecimento e implantação das culturas de inverno, a gente vê aí que as chuvas devem oscilar entre o normal e ligeiramente abaixo do normal, pegando aí essas 5 previsões, né, do INEMET, do CPTEC, do IRI, do ECMWF e do NOAA. Tá? Quando a gente vai para o quadro de temperatura, a gente vê aí também oscilações entre os 4 modelos que estão disponíveis com essa informação e, de um modo geral, a gente pode dizer que há uma tendência de temperaturas dentro da normalidade. Bom, uma questão que vem agora é com relação às geadas, né? Se esse frio vai antecipar ou se as geadas vão ocorrer nos períodos aí que normalmente ocorrem no estado do Rio Grande do Sul. Bom, pelo que a gente tem de previsão para os próximos 30 dias, né, principalmente do Global Forecast System do NOAA, a gente não vê um cenário de antecipação das geadas de frio para os próximos 30 dias, então até metade praticamente, ou início, né, do mês de maio, a tendência é que ainda a gente tenha temperaturas não caindo abaixo dos 10 graus, as mínimas abaixo dos 10 graus, no máximo 5 graus Celsius, que é comum na região já a partir desse mês de abril, esse resfriamento, principalmente quando avançam aí as frentes frias e a reboque vem aí as massas de ar polar. Mas por enquanto, nenhum sinal claro aí de ocorrências antecipadas de geadas, né? E isso se confirma também aqui pela previsão climática, ou seja, para os próximos 3 meses a tendência de temperaturas dentro do normal, que indica então geadas dentro de um período mais normal para a região. Bom, quando a gente fala em estimativa de safra para soja, estamos fechando aí essa safra 2021, né? Uma safra muito favorável no estado do Rio Grande do Sul em comparação com o que aconteceu na safra anterior. Então aqui uma primeira análise que a gente fez no dia 22, a gente mostrava aí para uma eficiência agrícola, as áreas com eficiência agrícola média em torno de 50%, que a gente sabe que muitos produtores têm uma eficiência muito melhor do que essa. A gente estava fechando aí uma produtividade média para essas regiões analisadas em torno de 57 sacas por hectare, o que representava cerca de 55% a mais do que ocorreu na safra 19 e 20 para as mesmas épocas de semeadura. Quando a gente parte para essa análise mais recente, né, feita hoje, a gente vê aí que caiu um pouco essa produtividade, porém ainda com produtividades acima do que foram observados na safra passada, ou seja, 42% acima, mas essa produtividade saindo de 57, vindo para 52. De novo, isso para os agricultores que têm uma eficiência média de 50%. No entanto, a gente sabe que muitos produtores já estão colhendo suas lavouras, muitas produtividades ficando entre 60, 70 e até 80 sacos por hectare, e isso demonstra claramente o quê? Que esses agricultores são agricultores que possuem uma eficiência agrícola melhor. Então veja que essas mesmas simulações agora feitas para essas 4 regiões analisadas com uma eficiência agrícola de 70%, a gente vê aí que as produtividades estão oscilando entre 65 e 76 sacas por hectare, o que daria uma média da ordem de 72 sacas por hectare. Se comparado à mesma condição do ano passado, obviamente, os mesmos 42% de incremento. Então era isso que a gente tinha para apresentar para vocês até o momento. No próximo ClimaCast a gente já traz informações relativas à safra de inverno, né? Principalmente para a cultura do trigo, a partir do momento que ela começar a ser estabelecida, de forma que a gente já comece a trazer esses panoramas e o indicativo do que vai acontecer, tanto em termos dos eventos meteorológicos de mais curto prazo, previsão do tempo, como também os eventos meteorológicos aí de mais longo prazo, que seria a previsão climática. Por hoje a gente fica aqui, agradeço a atenção de todos,
né? Lembro para que vocês se inscrevam no nosso canal, no canal do RTC, no ClimaCast, para que continuem acompanhando essas nossas colocações aqui, de modo a sempre ter informações que possam auxiliá-los nas suas tomadas de decisão. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo ClimaCast.